Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guiber aqui, eu gostaria de comentar com vocês hoje o novo reforço do Los Angeles Lakers. Oficialmente, o time da Califórnia tem um pivô. E este rapaz, como eu já havia dado predict neste vídeo aqui, que eu postei alguns dias atrás com a thumb dele, com a camiseta oficial do time de LeBron James, realmente, DeAndre Ayton, foi o contratado para suprir a vaga de pivô do time de LA. O time dos Lagos contratou o Dominator. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito do senhor DeAndre Ayton. Eu quero que vocês enxerguem um outro posicionamento sobre minhas reais opiniões de como eu vejo o senhor DeAndre Ayton como jogador de basquete e qual é a chance disso dar certo realmente no Lakers. Porque eu não tô muito espantado assim do Lakers ter anunciado a contratação dele, já que o Lakers perdeu a oportunidade de trazer Miles Turner, perdeu a oportunidade de trazer Clint Capela, perdeu a oportunidade de trazer Brook Lopes, perdeu a oportunidade de trazer acho que o melhor nome que estava disponível da vaga de center do mercado, que seria o Miles Turner, e a gente viu que a lealdade dele com o Indiana Pacers não tava tão cara assim. Talvez se um senhor de 40 anos aceitasse um corte salarial, fosse possível deles chegarem a um acordo com ele, mas agora o Lakers tem um novo center e o seu nome é DeAndre Ayton, e eu quero conversar um pouquinho sobre uns rumores do senhor LeBron James, conversar um pouco sobre esse período agora novo do Luka Doncic e também, obviamente, sobre como vai ficar o futuro para essa próxima temporada. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma breve correção do vídeo de ontem que eu errei. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui comigo acompanham os vídeos diariamente, então o Terrence Mann não é mais jogador do Atlanta Hawks. Então, aquele nome que eu tinha falado que viria do banco de reservas não vai vir mais, ele provavelmente vai ser um titular do Brooklyn Nets, mas ainda assim eu continuo com a minha opinião de que o Atlanta Hawks está com um time decente. E agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Trash Talk. Você pode se inscrever, ativar o sininho de notificações para receber tudo em primeira mão e deixar um likezão agora ou no final do vídeo, caso você goste do conteúdo. Se você for um Trash Talker raiz, já vai deixar aquele like porque sabe que esse vídeo foi feito para você. Agora, sem mais delongas, bora começar. A primeira coisa que eu gostaria de começar comentando é sobre os rumores de LeBron James, porque todos os anos chega off-season e quando o assunto é Lakers, temos dois papos, que é LeBron James vai sair do Lakers ou não? Aí começa a especular para que time ele pode ir. E dois, LeBron James vai se aposentar? Sim ou não? Aí fica naquele debate. Sobre a aposentadoria do LeBron, muita gente está especulando lá nos Estados Unidos que a mulher dele, a senhorita Savannah James, falou que ela quer que ele se aposente depois dessa temporada. Ele já pegou essa player option para pegar o último pagamento grande e falar assim, rapaziada, King is out, peace. Até onde isso é verdade, não sabemos, porque o homem ainda tá numa forma física muito saudável, né? Ele tá muito bem, dá pra jogar ali até os 43 anos de idade tranquilinho. Ainda mais agora, depois da chegada do Luka. Só que esse é outro problema. Agora, com a chegada do Luka, o time precisa se reestruturar e pensar no futuro e não mais no presente. E pagando quase 53 milhões de dólares para um senhor de 41 anos não é uma forma inteligente de você pensar num planejamento futuro, né? Sobre os rumores de saída, vamos parar de fantasiar com LeBron James está ainda sendo cogitado, especulado por Warriors para jogar com Curry, pelo Dallas Mavericks para jogar com Anthony Davis e com Cooper Flag e com Kyrie Irving, ou se não com o New York Knicks. New York Knicks vai trocar 2, 3 jogadores ali para fazer um trio com Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, LeBron James. Cara, isso é muito viagem. Acho que a rapaziada tem que pisar um pouquinho mais no chão e falar assim, LeBron não vai passar por outro processo de mudança agora nesse estágio da carreira. Ele tá no palco mais prestigiado, no time mais glamuroso da NBA, um time que já teve Kobe, já teve Kareem, já teve Magic e agora tem LeBron, e ele já fez tudo o que ele queria fazer, já foi vilão, já foi mocinho, já voltou pra Cleveland, já trouxe um título, até mesmo pra Cleveland tem gente fantasiando com a volta dele. Não vai acontecer, ele vai se aposentar no Lakers, isso é um fato. Se ele aceitasse um corte salarial seria muito mais produtivo, porque o time conseguiria montar talvez um dos melhores times da NBA, com a flexibilidade do salário que ele poderia causar, mas pelo visto ele não está disposto a abrir mão de cada um dos seus dólares. Agora que eu falei já sobre o LeBron, gostaria de fazer uma breve citação sobre o Luka, que o Lakers está começando a fazer um planejamento legal e eu acho que permitir que o senhor Dorian Finney-Smith fosse, que foi um contrato significativamente grande de 50 milhões de dólares, que o Lakers não ia ter condições de cobrir por conta dos outros contratos maiores que já tem no elenco, e tentar trazer um jogador bem jovem e bem promissor, que precisa de mais tempo de quadra para poder realmente mostrar todo o seu potencial, foi uma atitude maneira e eu acho que o Jake LaRavia tem um futuro bom e bem promissor na NBA. Mas existem algumas peças ainda do banco de reservas que eu acho que o Lakers pode tomar alguma atitude, porque são contratos que vão acabar comprometendo o time no médio período de tempo. Porque se os caras se desvalorizarem ainda mais do que o valor que eles vão receber no final da temporada, o Lakers não vai conseguir fazer uma troca satisfatória. Então tem que aproveitar a off-season para tentar dar uma mexida no banco de reservas. Porque agora que eles perderam o principal defensor de perímetro, o outro melhor jogador defensor que eles têm no elenco, na minha opinião, é o Jarrett Vanderbilt. Só que o Jarrett Vanderbilt não é tão saudável quanto o Dorian Finney-Smith, e muito menos arremessa 39% para 3 como o Dorian Finney-Smith. Então o Lakers vai precisar de mais arremessadores que não
não só o Jake LaRavia, que é um jovem jogador, que tem um arremesso até que ok, tem uma defesa até que tranquila, é um cara bem completinho assim na posição, é um cara que não chama muita atenção e também não é um cara muito midiático e bem jovem, dá pra desenvolver junto com o elenco, já foi um bom sinal de que eles estão com um planejamento aí por trás. Agora vamos pro tema central desse vídeo, que é falar sobre DeAndre Ayton. A minha opinião sobre DeAndre Ayton é que ele é um jogador que tá entre os mais talentosos em atividade da NBA. Só que talento não quer dizer nada quando o cara não tem comprometimento, quando o cara não tem vontade, quando o cara não tem dedicação e quando o cara já conseguiu atingir os seus objetivos. Quando mentalmente ele fala, mano, pra mim já deu. Era isso que eu esperava pra minha carreira, então o objetivo máximo eu já conquistei. E por que eu tô dizendo isso? Porque em 2018, DeAndre Ayton foi a primeira escolha do draft. Ele foi mais uma top pick de draft que vai jogar ao lado de LeBron. Calma. O mesmo draft de Luka Doncic, que foi a top 3 pick. Então teremos o top 1 e o top 3 de 2018 jogando juntos. O cara que foi a primeira escolha e o cara que deveria ter sido a primeira escolha. Mas tudo bem, ele chegou com a comparação de ser o novo Hakeem Olajuwon. E assim, ele tem as ferramentas. Ele é um cara de 2,13 de altura, com 2,30 ou 2,28 de envergadura. Então ele é um cara que tem as ferramentas. Ele é móvel, ele é ágil, ele é versátil, ele é rápido. Então o DeAndre Ayton é um jogador perfeito para jogar na posição de center. E foi por conta dessas características físicas e as características que ele tinha apresentado no basquete universitário que o time do Phoenix Suns selecionou ele na frente de tantos nomes que a gente olha pra trás e fala, nossa, como é que os caras escolheram o DeAndre Ayton? Mas é que ele era muito bom na faculdade mesmo. E quando ele chegou no Phoenix Suns, ele realmente demonstrou o basquete dele em muito alto nível. Não é um calouro qualquer que consegue 16,3 pontos, quase um toco, quase um roubo de bola, 2 assistências quase também, 10,3 rebotes, sendo 3 rebotes de média ofensivos, quase 60% de aproveitamento, jogando 71 partidas, 70 como titular. Então o DeAndre Ayton era realmente um cara acima da média. Mano, terceiro na corrida de calouro do ano. O cara vem enfileirando temporadas de duplo-duplo em toda a carreira. A média dele da carreira é 16,4 pontos e 10,5 rebotes. Ele nunca teve uma temporada assim, um duplo-duplo de média. Então o talento está ali. As peças, as ferramentas, Deus entregou ali naquele ser. Só que o problema é que a vontade dele de ser um jogador de basquete, de escrever o seu nome na história da NBA, foi até 2022. Por que até 2022? Até 2021 ele fez aquela temporada dos sonhos. O cara jogou muito bem. Até que ele assinou um contrato máximo. E quando ele assinou o contrato máximo, uma das respostas que ele deu lá numa entrevista, onde ele foi confrontado sobre o fato dele não ter mais vontade de jogar, o que ele acha dos rumores de troca e tudo mais, ele falou, eu sou um jogador de contrato máximo e eu vou continuar sendo um jogador de contrato máximo. Ou seja, o objetivo dele era realmente resolver sua questão financeira. E não está apto para ser um grande jogador na história da liga. Agora vamos para outro ponto. Depois de 2022, teve um jogo 7 contra o time do Dallas Mavericks, onde o Dallas de Luka Doncic passou o tropelo no Phoenix Suns, aquela treta que deu entre Luka e Devin Booker, é uma história muito famosa. E naquele jogo 7, DeAndre Ayton foi pro banco e não voltou. Então a partir daquele momento, ele foi um cara mais tóxico dentro do vestiário, principalmente com o coach Monty Williams, que fez com que o cara fosse demitido. Porque o time do Phoenix Suns ainda tentou acreditar nele após a chegada do Kevin Durant e tudo mais, uma modificação no elenco do time para trazer um dos melhores pontuadores da história, mas mesmo assim ainda não deu certo com o DeAndre Ayton. A vontade do cara já não estava mais ali. E tem vários relatos na gringa mostrando que o DeAndre Ayton estava mais preocupado com jogar 2K, ele jogava de 4 a 6 horas por dia de NBA 2K, inclusive o nome dele no 2K é Dominator, do que o cara está pronto para ir pro treino no outro dia de manhã, para fazer uma boa temporada. Dizem que ele pegou tipo 4 ou 5 temporadas nível 40. Pra quem joga 2K tá ligado que isso aí é bem difícil. São muitas horas de dedicação. E a postura do cara em quadra dá pra ver que ele tava simplesmente deixando que o jogo, né, o dominasse, já porque ele não tava dominando mais nada. Tem aquele lance famoso do Nikola Jokic disputando rebote enquanto o DeAndre Ayton tá olhando da linha de fundo, sabe? Então esses são os pontos que eu gostaria de falar sobre o DeAndre Ayton, assim, já pra introduzir você falar, nossa, esse é o pivô do Lakers? Sim, esse é o novo pivô do Lakers. Um cara que foi tóxico em 2 vestiários, e na última franquia que ele passou ali, que foi o Portland Trail Blazers, o técnico Chauncey Billups, que é um cara que fez parte daquele Detroit Pistons campeão de 2004, um cara que reassinou, inclusive estendeu o contrato com o Portland. Ele pode não ser um dos melhores técnicos, dos mais experientes da NBA, mas só que ele é um cara que tem uma certa exigência ali com a dedicação dos seus atletas. Falou que o DeAndre Ayton chegava atrasado nos treinos, perdia voo, sabe? Aquele corpo mole, aquela toxicidade que acaba infestando o vestiário quando tem um cara de cabeça mais fraca, um cara que chegou agora na liga, né? Aquele calouro que tá ainda querendo se provar e chega com o exemplo de um veterano assim, não é maneiro. E é por isso que tô pelo buyout. Então o Portland Trail Blazers preferiu perder dinheiro do que manter o DeAndre Ayton dentro da franquia. E é aqui que chegamos ele agora no Lakers. Como vai ser agora um DeAndre Ayton na franquia de maior holofote de toda a NBA? Depois dele já ter sido tóxico em 2 vestiários, já ter sido dispensado de 2 equipes. Eu venho trazer agora um ponto de vista técnico da parte do jogo do DeAndre Ayton. Eu já falei que o talento tava ali, que ele já enfileirou todas as temporadas da carreira com médias de duplo-duplo. Em jogo, como é o DeAndre Ayton? Cara, o DeAndre Ayton é um cara que tem
arremesso de gancho, né? Aquele ganchinho ali perto do aro. Muito efetivo. Ele é, se eu não me engano, o terceiro ou quarto com o melhor aproveitamento ali daquela região próxima do aro no gancho. Ele é um cara que tem uma média de quase 50% de acerto ali nos arremessos de meia distância. Deve girar ali em torno dos 46, 47%. Então ele tem o recursozinho de espaçar a quadra ali naquela limitação, né? Não para 3 pontos, mas sim ali na meia distância. E ele é um bom arremessador ali naquela região. Na parte de finalização, ele é um cara muito atlético que consegue pegar ponte aérea de forma exemplar. Até porque ele é um dos jogadores mais móveis que tem essa altura. Se você tacar a bola para cima e não tiver ninguém ali travando ele, ele vai conseguir pegar uma ponte aérea com muita facilidade. Isso é excelente, porque ele vai jogar ao lado do Luke e do LeBron. E a última vez que ele teve uma das temporadas mais absurdas da carreira foi ao lado do Chris Paul, que é um passador muito competente, um armador muito talentoso. Então, questão de ele ter a bola na mão dele nas oportunidades corretas vai acontecer com o LeBron e o Luke em quadra. E também o DeAndre Ayton não é um cara ruim na hora de fazer uma leitura da defesa. Ele consegue ver quando a dobra vem para tentar passar a bola em quem tá com um melhor posicionamento. Ele é um cara que consegue dar aquele passe extra quando ele vê um cut do lado contrário. Ele também percebe quando ele tem uma troca de marcação e vai sair alguém nele de achar um cara na linha dos 3 pontos. O que mais você vai ver agora, principalmente nas redes sociais, vão ser clipes mostrando o contrário. Mas ele tem uma qualidade em todos esses atributos que eu falei. A única parte ruim do DeAndre Ayton é que você não consegue ver a vontade de defender. Ele na defesa realmente não é um cara que você vai ver trocando de marcação com muita frequência, um cara indo marcar na linha de 3 pontos com muita frequência, como o Anthony Davis, por exemplo, faz. E você também não vai ver um cara que vai tentar contestar todo e qualquer arremesso que for dentro do garrafão, que vai ter vezes que ele vai dar aquele corpo mole realmente. E na parte ofensiva, eu acho que a maior birra que o torcedor tem com ele é que ele tem 2,13, sei lá quantos quilos tem aqui o peso dele, 113 quilos, e o cara não consegue colocar a bola no chão, usar o corpo dele pra ir lá dentro finalizar. Ele é um cara bem ruim na hora de forçar a jogada, de finalizar com contato, de buscar o jogo próximo do aro. Ele sempre vai buscar se afastar do aro quando ele tiver com um jogador da mesma estatura dele. Ele só vai tentar jogar lá dentro quando for realmente um mismatch. E é por isso que, se a gente der uma olhada na média de lances livres que ele cobra por partida, agora no Portland Trail Blazers é 1,5. Então o máximo que ele teve na carreira foi quando ele foi calouro, que era 2,7, e no último ano dele com o Phoenix Suns. Então ele cobra muito pouco lance livre. Então, por múltiplos motivos, pivô, principalmente pivô e ala pivô, precisa ser um pouco mais agressivo na hora de finalizar. Não pode ter receio de sofrer o contato. Então agora que eu já falei tudo isso, rapaziada, os pontos mais positivos do DeAndre Ayton. Ele é um bom reboteiro ofensivo, ele incomoda muito na hora de pegar o rebote no ataque, é muito versátil na hora das finalizações e muito atlético também. O problema é que só vai faltar defesa e vontade. Qual vai ser a versão do DeAndre Ayton que vai chegar realmente a entrar em quadra pelo Lakers? Vai ser o cara que vai se dedicar na defesa? É o cara que vai tentar contestar e defender na hora das trocas? Vai ser o cara que vai jogar em dupla, fazer um bom corta-luz, que ele também não é um cara muito bom fazendo corta-luz. Constantemente você vê defensores navegar pelo corta-luz dele com muita facilidade. Só que uma coisa é certa, ele chegar por 34 milhões de dólares, sendo que o Lakers só vai ter que pagar 8, o restante é tudo do buyout que o time do Portland vai ter que pagar, foi uma excelente adição pelo preço. Foi aquilo que eu tinha comentado com vocês no primeiro vídeo que eu falei sobre o DeAndre Ayton. Ele chegar por uns 6, 8 milhões de dólares, eu faria esse acordo. Talvez, quem sabe, até uns 10 milhãozinho ali, se ele vai falar assim, cara, eu vou mudar e eu vou ser um cara que vou me dedicar nos treinos, eu não vou chegar atrasado, porra, eu quero jogar, eu quero fazer acontecer nessa nova franquia. 2 anos, 16 milha, esse contrato pode valer para um contrato de um pivô reserva caso eles consigam se reforçar mais pra frente. Para um cara que chegou na agência livre por 8 milha, o DeAndre Ayton tá muito bem pago. Eu ainda acho que o Lakers tem que ir atrás de mais um cara, e eu iria atrás do Walker Kessler. Tem muito rumor de que o Utah Jazz tá querendo 2 first para poder liberar o Walker Kessler. Pô, com todo respeito, o Walker Kessler vale 2 first, mano, sobrando. Eu acho que não é por isso que ele ainda tá no Utah Jazz, porque se fosse por 2 first, vários times já tinham ido atrás desse cara. Acredito que o Danny Ainge, depois de perder na troca do Colin Sexton, deve estar cobrando o olho da cara para poder liberar o moleque. Mas e aí, você é torcedor do Lakers? Qual versão do DeAndre Ayton você acha que vai chegar na sua equipe? A versão 2020, que fez 18 pontos por partida, a versão 2021, que ajudou o Phoenix Suns a chegar na final de NBA, ou então a versão de 2022 para 2023, que tava no meio de toda aquela confusão de saída de técnico, de polêmica, de jogar 2K o dia inteiro? Deixa aqui suas expectativas nos comentários sobre esse novo pivôzão reforço do Lakers. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar me ajudando demais. Ou se quiser ajudar mais diretamente, deixa um hype aí. É uma das novas métricas do YouTube e é bem importante para o criador de conteúdo. Você pode também deixar um valeu demais aqui, ou então se tornar um membro para ter alguns benefícios do canal. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!